Vamos ser honestos? A maioria das estratégias que existem por aí para aumentar sua quantidade de bitcoins são receita para o desastre. Comprar shitcoin é suicídio financeiro. Alavancar em futuros é um convite para ser liquidado numa correção momentânea no curto prazo. E agora a nova moda das Bitcoin Treasury Companies, que todo mundo acha que é Bitcoin alavancado, tem se provado uma armadilha para muita gente. Portanto, se você está frustrado por sentir que está ficando para trás e está tentando seguir um desses caminhos para acumular mais Bitcoin, para tudo e assiste esse vídeo aqui. Existe uma forma mais inteligente, com um risco máximo conhecido e sem perigo de tomar liquidação antecipada. E nesse vídeo eu vou te provar com números como é possível usar essa estratégia para gerar um retorno em Bitcoin que as outras estratégias simplesmente não conseguem igualar com o mesmo nível de risco. Eu sei bem de onde vem essa tentação. Eu sei porque você está sentindo essa urgência, essa angústia, esse FOMO, esse medo de ficar de fora. A gente olha para o cenário macro atual e vê um déficit gigantesco nos Estados Unidos, uma dívida que não para de crescer, eles precisam imprimir dinheiro para sobreviver. O Federal Reserve está prestes a começar o ciclo de corte de juros, não porque a economia está tranquila, mas sim porque se eles não fizerem algo catastrófico como nos moldes de 2008, 2020, vai acontecer e o sistema vai colapsar. Então é uma questão de vida ou morte para o sistema. Ou eles injetam liquidez massiva na economia, ou tudo vem por água abaixo como um gigantesco castelo de cartas. E o que isso significa? Significa que o Bitcoin, o nosso ativo, a coisa mais escassa que já existiu, escassez absoluta, e o ativo mais soberano que há, tem um potencial de valorização simplesmente inacreditável, gigantesco, explosivo pela frente. A gente não está falando de se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. E aqui entra o conflito central, a verdadeira angústia que tira o sono de muita gente. Você já está ligado de tudo isso se você segue meu canal, você já sabe que o Bitcoin está com decolagem autorizada. Você já entende que ele vai subir e muito de preço. Mas você olha para sua posição, você olha para o quanto você acumulou ao longo de muitos anos com muito esforço e você sente que não é nem de perto o suficiente. Você sente que mesmo com a alta, você não vai mudar a sua vida de forma significativa, que nem alguém que teria 10, 15, 20 bitcoins. Essa sensação de ficar para trás, ela é um veneno. Eu já senti ela durante muito tempo. Ela te empurra para o desespero e o desespero te leva para um labirinto de péssimas decisões. Talvez você considere o caminho das altcoins e das memecoins esperando que uma moedinha milagrosa do nada faça 100 vezes e aí você consiga acumular aquela quantidade que você tem de meta de Bitcoin. Sem perceber que você, na verdade, está entrando num jogo de carta marcada onde você é a liquidez de saída para o criador da moeda ou para o influencer que está em conluio com ele recomendando essa porcaria para você. Ou então talvez você pense em abrir alavancagem no mercado futuro, fazendo um trade 5 vezes alavancado, 10 vezes alavancado, que parece uma ótima ideia quando o mercado está subindo em linha reta. Só que você esquece que uma pequena correção de 10 ou 20%, algo que é extremamente normal no Bitcoin, pode te liquidar e destruir aquilo que você levou anos para construir. Acredite, porque eu já estive lá, tá? Eu cometi esse erro ao longo dos primeiros anos de trajetória no Bitcoin e eu perdi uma quantidade absurda que dói até de lembrar. Aí, mais recentemente você ouve falar em comprar ações das Bitcoin Treasury Companies, como a Strategy, a Metaplanet e outras, acreditando na narrativa mainstream de que Bitcoin Treasury Company é Bitcoin alavancado, que a única coisa melhor do que Bitcoin é mais Bitcoin, e essas empresas se alavancam e compram cada vez mais Bitcoin, tem o Bitcoin Yield e blá blá blá, e com isso, se você comprar essas ações, você está aumentando sua exposição ao nível de Bitcoins ao longo do tempo. Ok, tudo isso é muito bonito e sexy, a questão é que não necessariamente a performance dessas ações acompanha o que seria Bitcoin alavancado, como eles dizem. Tem outras variáveis aí no meio que podem influenciar a performance e podem te fazer acabar no prejuízo, mesmo se o Bitcoin subir. E por fim, tem o caminho que de fato é seguro, que é simplesmente não fazer nada. É você comprar Bitcoin, mandar para autocustódia, segurar para o longo prazo e parar de pensar em formas, não dar atenção para o FOMO, parar de ficar pensando em formas de acumular mais Bitcoin sem trabalhar. É liberar um espaço gigantesco na sua cabeça e dedicar esse espaço, esse tempo na sua agenda e esse espaço mental para buscar formas de maximizar a sua renda, de ser mais produtivo, de ganhar mais dinheiro, procurar novas fontes de renda, abrir novos negócios, enfim. Tomar risco em outras áreas, não nessa área do Bitcoin. E aí, possivelmente, você ganhará mais dinheiro e poderá comprar mais Bitcoin. Saiba que de todas essas que eu falei até agora, essa é a mais segura, dependendo da sua atividade e dos skills que você tem. Mas o problema é que ela dificilmente vai ser rápida o suficiente para você acompanhar
acompanhar a velocidade em que o Bitcoin parece que vai se valorizar nos próximos meses e anos. Portanto, a maioria das pessoas acaba se vendo presa, porque de um lado você tem essa inércia que eu falei, que vai te fazer assistir o bull market e a decolagem lá da arquibancada, bem distante, com uma quantidade ínfima de satoshis. Do outro lado, você tem um verdadeiro campo minado, com estratégias que têm risco muito mais alto, que muitas vezes são riscos desconhecidos e que podem te levar à ruína. Parece um jogo sem saída, certo? Só que, e se essa dicotomia for falsa? E se existir um caminho intermediário que tem mais risco do que só fazer o seu hodl, mas que não necessariamente tem a mesma relação risco-retorno tóxica e extremamente perigosa que as outras alternativas que eu acabei de trazer? Uma forma de se alavancar com inteligência, com um risco máximo conhecido, você sabe exatamente o máximo que você pode perder quando você entra na operação. Eu venho aplicando essa estratégia com opções de Bitcoin há mais de 6 meses e o que aconteceu nesse período me permitiu refinar ela cada vez mais. O mercado mudou e a minha posição precisou mudar também e evoluir junto. Eu fiz um ajuste recentemente que é totalmente tático. Eu migrei para uma posição muito mais conservadora e defensiva que agora começa a lucrar com o Bitcoin a partir de 130 mil dólares. E com os cortes de juros do Federal Reserve prestes a acontecer, a simetria que já era muito boa agora está mais forte do que nunca, na minha opinião. Agora, para você entender por que essa mudança foi tão crucial, eu preciso te dar o contexto de tudo que aconteceu nos últimos meses no mercado. Vamos lá. Quando eu montei a minha posição inicial da estratégia de opções lá no final de março, começo de abril, o mundo era outro. Eu investi até o momento mais ou menos 170 mil dólares do meu patrimônio em opções. E eu estava naquela época muito otimista, muito bullish com tudo que estava acontecendo. Você se lembra do cenário do final de março? Era o auge da euforia, início do governo Trump. Donald Trump tinha acabado de assinar a ordem executiva criando a reserva estratégica de Bitcoin. A todo momento, em todos os podcasts brasileiros e estrangeiros, só se falava abertamente de que o Bitcoin Act estava tramitando no Congresso, seria aprovado rapidamente e assim Chalames ia conseguir implementar as compras de 1 milhão de Bitcoins em 5 anos. O FOMO era generalizado e estava tudo parecendo iminente, ou seja, todos os influenciadores do Brasil e no mundo projetavam um Bitcoin explosivo de 250, 300 até 400 mil dólares, que foi a projeção que eu usei, até o final desse ano aqui. E aqui está a verdade dos bastidores, tá? Eu, como a maioria do mercado, fui influenciado por essa euforia, até um pouco irracional. Na época não era irracional, era totalmente racional, mas a verdade é que a realidade frustrou a gente um pouco. 6 meses se passaram e a gente ainda está aqui nos 115, 116 mil dólares. Lá na época, 6 meses atrás, eu montei uma estrutura com vencimentos relevantes em janeiro de 2026 e janeiro de 2027. Uma parcela menor do meu capital em janeiro 26 e uma parcela bem maior, mais ou menos 70%, 80% em janeiro 27, já pensando em não tomar riscos excessivos. Só que eu escolhi strikes extremamente longos. O que é o strike? O preço de exercício é o ponto a partir do qual essa estratégia começa a dar lucro. E na época o mais alto que tinha era 120. A gente está falando de IBIT, ETF da BlackRock, ok? 120 equivale a um Bitcoin de 210 mil dólares. Então eu estava apostando que o Bitcoin passaria de 210 mil dólares até janeiro do ano que vem, com 30% do meu capital em risco, e 70% apostando que ele passaria de 210 mil dólares até janeiro do ano de 2027. Esse foi o panorama inicial. O que aconteceu de lá para cá me fez repensar a estratégia. Eu vou explicar para vocês. O que aconteceu foi que as coisas mudaram e mudaram rápido. Logo em abril veio o Liberation Day. O Trump anunciou aquelas tarifas gigantescas e o mercado simplesmente entrou em pânico. O S&P 500 e o Nasdaq tudo derreteu e, historicamente falando, quando os mercados de equities derretem, todo mundo busca proteção em coisas mais seguras e, historicamente falando, se trata de treasuries, títulos do Tesouro norte-americano, que é o safe haven, um porto seguro para onde os investidores correm. Dessa vez foi diferente. Equities caíram, as ações despencaram e os yields dos títulos do Tesouro subiram, ou seja, a demanda por títulos não surgiu como sempre surgiu em momentos de pânico, o que é um sinal claro de que os investidores não enxergam mais que títulos do governo americano são algo livre de risco, como enxergava no passado. Ou seja, o plano do Trump de causar uma fuga para a segurança dos títulos americanos simplesmente falhou miseravelmente e aí mostrou ao mundo que os Estados Unidos estavam numa posição muito mais frágil e, portanto, o Trump teve que voltar atrás na sua estratégia das tarifas e pausou tudo. O mercado deu uma corrigida e se recuperou rapidamente, depois andou de lado por um tempo, enfim.
O tempo passou, 6 meses se passaram e a gente não disparou como a gente imaginava até o momento. Mas qual foi o resultado para a estratégia de opções? O resultado foi que a primeira posição, aquela dos 30%, a de janeiro de 2026, ela foi bem penalizada. Perdeu 70% a 80% do seu valor, muito rápido. E aí é nesse momento que a teoria se separa da prática. Porque é muito fácil ser um gênio no papel, certo? Só que quando você vê uma parte considerável do capital que você colocou em risco evaporar, você tem duas opções. Ou você abraça aquilo e reza, torcendo por um milagre, ou você faz o que é inteligente, que um bom investidor deveria fazer, que é reavaliar a posição dado o mundo, o cenário atual e não o cenário de quando você entrou. Eu não rezo para o mercado, eu analiso. Eu passei as semanas seguintes mergulhando nos dados, olhando cada um dos strikes e dos vencimentos, seu comportamento, as suas gregas, volatilidade implícita. Eu tinha 53 alunos na minha mentoria que confiavam no meu trabalho e que precisavam de mim para não simplesmente afundarem com o seu patrimônio que eles colocaram em risco em opções. Portanto, a minha responsabilidade não era só com o meu dinheiro, mas sim com o dinheiro deles. Foi aí que, há cerca de 2-3 semanas atrás, eu resolvi jogar a toalha naquela posição de janeiro de 2026, porque eu olhei para o cenário e eu falei, qual é a chance do Bitcoin passar de $210 mil ainda esse ano? É zero? Não, não é zero. Pelo contrário, a gente já viu isso acontecer várias outras vezes no passado, quando o Bitcoin entra numa fase exponencial, ele sobe absurdamente em intervalos bem curtos de tempo. Só que eu seria irresponsável em assumir que a probabilidade daquele cenário acontecer era a mesma de 6 meses atrás. Portanto, para manter aquela posição, acabaria virando uma espécie de bilhete de loteria, ou seja, um payout gigantesco se der certo, porém com uma probabilidade ínfima, quase nula de acontecer. Quando eu fui analisando o que fazer, eu encontrei algo que me chamou bastante atenção. Uma oportunidade. Eu percebi que a call com vencimento para o final desse ano, dia 31 de dezembro de 2025, no strike 71, que equivale a um Bitcoin de apenas $130 mil, estava com o delta maior e o preço menor do que a call que eu tinha colocado os 70% do patrimônio em risco, que era a call de janeiro de 2027. Lembra? Deixa eu repetir, porque isso aqui é a parte mais importante, é crucial que você entenda isso. A opção que precisava de uma alta bem menor para começar a dar lucro, strike 130 mil de Bitcoin versus 210 mil de Bitcoin, estava mais sensível à alta do Bitcoin e ainda por cima mais barata. Ou seja, a gente estava naquele momento a uns 107, 108 mil dólares de preço e aí o Bitcoin parecendo cada vez mais uma mola comprimida, prestes a disparar e se recuperar. E eu pensei, pô, se eu segurar aqui do jeito que eu tô, janeiro de 2027, strike 120, que equivale a 210 mil Bitcoin, Bitcoin recuperando dos 108 para 115, 120, vou ganhar menos dinheiro do que se eu trocar essa posição. Então não faz absolutamente nenhum sentido eu segurar algo com delta menor e preço maior. Quando você encontra uma oportunidade dessa, faz sentido você se mover rápido, e foi isso que eu fiz. Eu migrei toda a minha posição, eu vendi os dois vencimentos de janeiro 26 e janeiro 27 e comprei essa de 31 de dezembro, strike 71. Na minha opinião, a probabilidade agora da estratégia dar lucro é muito, mas muito maior no cenário atual do que no cenário anterior. Portanto, esse ajuste na estratégia foi fruto de uma reavaliação fria e de uma análise profunda de dados ali no campo de batalha, já estando posicionado e com um pele em jogo. É o resultado de uma adaptação em tudo e é por isso que tem tanto valor a mentoria. Você está sendo acompanhado por alguém que está acompanhando o mercado a todo momento. E óbvio que essa decisão não foi solitária. Assim que eu finalizei a minha análise, resolvi e bati o martelo que eu ia ajustar minha posição. A primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de ajustar minha posição, foi entrar no grupo da mentoria e avisar todo mundo, apresentar essa nova tese, esse novo racional, justificativa de por que eu estava fazendo aquela decisão. Dei todos os detalhes e deixei aberto para que as pessoas pudessem decidir por conta própria. Lá dentro do grupo do WhatsApp da mentoria, a gente discute literalmente tudo, desde cenário macroeconômico a podcasts recentes, a dieta carnívora, a vida pessoal, enfim, virou uma grande família. Eu abri o jogo, falei, pessoal, esse aqui é o meu novo plano, esse é o racional, eu tô fazendo isso por isso, e eu vou migrar minha posição amanhã na abertura do mercado. Quem quiser me acompanhar, fiquem à vontade. Quem não quiser me acompanhar por qualquer motivo que seja, discorda, fiquem à vontade também de não mudar. E quem tiver dúvidas, pode me chamar. A gente entra num call, eu explico individualmente quantas vezes for necessário para todo mundo. A reação foi imediata. Muita gente que estava na mentoria concordou comigo com a análise e resolveu seguir a recomendação. Eu mudei mais de 25 posições de um dia para o outro. Portanto, eles resolveram fazer exatamente o mesmo movimento que eu, ajustar suas posições para essa nova estrutura. Cá entre nós, agora a vibe ali dentro do grupo é de muito mais tranquilidade, muito mais confiança de que a estratégia tem baixo risco e a percepção geral parece ser clara de que todos enxergam que com essa nova posição eles terão lucros expressivos ainda esse ano.
essa probabilidade, pelo menos, disso acontecer, ficou muito maior do que antes. Portanto, a gente saiu de uma aposta que era um bilhete de loteria, que necessitava de um cenário de euforia generalizada e um preço explosivo até o final do ano, para um cenário com uma posição sólida, com uma alta muito mais modesta, já vai trazer lucros. Ok, então agora que você já entendeu como a jornada foi até aqui e o que me trouxe até aqui e a lógica por trás da minha nova posição, vamos ao ponto central desse vídeo. A gente vai comparar de forma honesta e brutal as alternativas que todo investidor considera para tentar aumentar a sua quantidade de bitcoins. Vamos chamar isso de labirinto da alavancagem, ok? Existem vários caminhos, mas a maioria leva para um beco sem saída ou para um precipício. Primeiro caminho, o mais conservador possível, que é a rota da inércia. É você não pensar em alavancagem e só pensar em trabalhar mais para comprar mais. Esse caminho tem chance de sucesso, de lucro de 100%, ok? Você não vai ter perdas financeiras fazendo isso, mas talvez você não ganhe tanto quanto nos outros caminhos. É aquela filosofia do maximalista, que eu durante muitos e muitos anos defendo, continuarei defendendo assim que essa janela de assimetria se fechar. É a filosofia de não coloque seus bitcoins em risco, apenas busque formas de trabalhar mais e ser mais eficaz no seu trabalho, mais eficiente, mais produtivo para ganhar mais dinheiro, para comprar mais Bitcoin. O problema dessa estratégia é que, apesar de ser a mais segura de todas, ela demora. Muitas pessoas não têm a oportunidade de estar numa área de atuação que elas podem simplesmente com um insight ou com um novo skill rapidamente triplicar, quadruplicar a sua renda, começar a ganhar muito mais dinheiro e poupar mais Bitcoin. Para quem está observando tudo o que está acontecendo, o cenário macroeconômico atual e o mundo como ele está, e falando, pô, o Bitcoin vai decolar e eu vou ficar de fora, isso causa muito desespero, um desespero silencioso que durante muito tempo eu senti. É o caminho lento demais para um ativo que é rápido demais e que está prestes a estourar. Caminho número 2, para mim é o mais catastrófico, o pior de todos, que é o caminho das shitcoins e memecoins. Esse é o caminho mais sedutor para quem sente FOMO, porque é a busca pela próxima gema de 1000 vezes, aquela gema que vai explodir o seu capital e vai fazer você poder comprar o triplo, quádruplo, 10 vezes mais Bitcoin. O problema é que isso não é investimento, é simplesmente uma catástrofe garantida, porque você está entrando em um jogo arquitetado para te fazer perder, onde você é a liquidez de saída de quem vai ganhar com isso. Se alguém cria uma meme coin, esse cara por definição já chegou antes de você, ele já tem a patota, o círculo inner circle dele ali, a galera da patotinha dele que tá entrando mais cedo, os investidores iniciais, e ele tem os influenciadores aí com seus canais de YouTube que ficam ensinando você a escolher as gemas, só que quando a informação chega para você já é tarde demais. Esses caras já estão pensando que é o momento de sair. 99,9% das vezes você será a liquidez de saída e você terá o seu capital dilacerado. Caminho número 3, que é a guilhotina dos futuros, ou seja, você usar a alavancagem em trade futuro. Aqui você pensa, bom, eu não tenho Bitcoin suficiente, então eu vou fazer uma alavancagem, um risco controlado de 5 vezes. Se o Bitcoin subir, eu vou aumentar em muito a minha quantidade de Bitcoins. Então você pegaria, digamos, 0,1 BTC e abriria uma posição de 0,5 BTC. Se o Bitcoin subir em linha reta, maravilhoso, você ganhou 5 vezes mais dinheiro do que você ganharia. Só que o que as pessoas ignoram muitas vezes é que uma simples correção de 20% vai te liquidar. E 20% no Bitcoin é um mero dia normal, nada demais. Então todo o seu capital investido ali viraria pó instantaneamente. E acredita que isso dói e já aconteceu comigo múltiplas vezes. Durante os primeiros anos de trajetória aqui, eu perdi muito dinheiro fazendo isso. Caminho errado número 4, que é a armadilha das Bitcoin Treasury Companies. Eu falei disso recentemente num vídeo aqui no canal. Deixa eu botar o card aqui. Essa é a nova modinha de Wall Street. Abre aspas. Compra ação da MicroStrategy aí porque é Bitcoin alavancado. Nada melhor do que Bitcoin, só mais Bitcoin. E quando você compra ações da MSTR ou insira a sua Bitcoin Treasury preferida, o gestor daquela empresa está comprando cada vez mais Bitcoins e o Bitcoin Yield faz com que a sua quantidade de Bitcoins aumente. Agora, e portanto, no longo prazo, vai performar melhor do que o Bitcoin. Agora, a realidade é um pouquinho diferente. Primeiro, para começar, existe um negócio chamado MNAV, que é o Prêmio sobre o Net Asset Value. Eu explico tudo isso naquele vídeo que eu acabei de recomendar. Mas o MNAV vai te dizer se você está comprando Bitcoin, a exposição ao Bitcoin que está no balanço da empresa com um prêmio, com ágio ou com deságio. E geralmente esse MNAV, se você comprar ele a 2, quer dizer que com a mesma quantidade que você compraria um BTC no mercado direto, você
comprará a exposição direcional a meio BTC. Isso é problemático, porque insere uma nova variável aí no negócio, no jogo, que foge totalmente ao seu controle. Ou seja, o sentimento do mercado com relação àquela capacidade de gestão daquela companhia, ou muitas vezes o sentimento de investidores institucionais que nem entendem Bitcoin direito, pode influenciar diretamente a performance dessa sua estratégia e, portanto, foge totalmente ao seu controle. Deixou de ser uma jogada puramente no movimento do preço do Bitcoin e passou a ser uma jogada que depende de várias outras variáveis. E por último, o caminho que eu considero mais adequado para esse momento, que é a simetria inteligente. Comprar calls de IBIT de Bitcoin, ok? Vamos lá, chegamos ao caminho que eu escolhi para mim e recomendo para quem quer aumentar sua quantidade de Bitcoins. Vamos analisar por que as calls de IBIT resolvem o problema de todos os outros caminhos. Primeiro, risco máximo conhecido. Você sabe exatamente o máximo que você vai colocar ali em opções, é o máximo que você vai perder. Colocou 100 mil reais, perderá, no pior cenário, 100 mil reais, nem um centavo a mais do que isso. Então não tem chamada de margem, não tem liquidação antecipada, você consegue dormir tranquilo. Número 2, assimetria extrema, ou seja, a sua perda é limitada, mas o seu ganho é potencialmente ilimitado, infinito. Bom, e eu vou mostrar para vocês na prática como que a estratégia funcionaria com a calculadora que está lá dentro da mentoria, que eu criei no Excel para fazer simulações de cenário de retorno dependendo do preço, dos seus preços de entrada e do preço do Bitcoin. Vamos lá, abrir a calculadora aqui. Então, digamos que a pessoa vai colocar 50 mil reais em Bitcoin, que dá 9.278 dólares na cotação atual. O preço atual de entrada de cada call, 4 dólares e 30, o preço atual do Bitcoin, 115 mil, certo? Então o preço atual e o preço de entrada é o mesmo, porque a gente está montando a posição agora, e o preço da call atual e de entrada é o mesmo, porque a gente está montando a posição agora. Beleza. Colocou 9.278 dólares, que dá 50 mil reais. Isso dá 0.08 BTC. O IBIT agora custa 64 dólares. Você está montando uma posição, aí o Bitcoin está 115 mil, como eu falei. Está montando uma posição na data de hoje, 12 de setembro de 2025, com strike 71 para o final do ano, daqui a 110 dias, no último dia desse ano, pagando 4,30 como eu falei, preço atual 4,30. Isso dá 22 contratos, ok? 22 é o número de contratos que você consegue comprar com 50 mil reais. E aí digamos que o Bitcoin não dispara, passa o resto do ano andando de lado, fica lá nos 115 mil. Vai acontecer que ele vai perder os 50 mil reais, 9.278 dólares que ele colocou na estratégia. Fim de papo. Nem um real a mais do que isso. Os 0,08 BTC viraram pó. Aqui eu preciso ser brutalmente honesto com você. Se você ouviu falar em perder 50 mil reais e isso te causou um frio na espinha, a resposta é que você precisa ajustar o tamanho da sua posição. Talvez montar uma posição em opções de 20 mil reais, 25 mil reais. Agora, se mesmo 20 mil reais for um valor que te colocaria numa situação extremamente difícil de fragilidade financeira, então eu preciso ser sincero, porque a minha consciência manda isso. Essa alavancagem não é para você, essa estratégia de opções não é para você nesse momento. Sua energia deveria estar focada 100% naquele caminho conservador que eu falei, que é aumentar a sua renda para comprar mais satoshis. Essa estratégia aqui é para ser a pimenta e não o prato principal, beleza? Agora vamos para o cenário 2, que é o cenário onde esse negócio dá lucro, porque o Bitcoin passa de 130 mil. Vamos colocar um preço aqui, um cenário hipotético, em que a gente bate um topo de 150 mil esse ano. 150 mil dólares, os seus 22 contratos vão te dar uma posição no valor total de 27 mil mais ou menos. Então seus 9 mil viraram 27, você quase triplicou o valor. Então os seus 0,08 BTC viraram 0,18. Você teve um lucro de 0,1. Duas vezes em Bitcoin. Então você aumentou a sua quantidade de Bitcoins em 0,10. Quanto mais esse negócio aqui subir, o preço do Bitcoin até o final do ano, maior será o lucro. Repara que agora você transformou 0,08 em 0,24. Se a gente chegar em cenários mais agressivos, tipo 200 mil, os seus 0,08 viraram 0,43. É essa a simetria de que eu estou falando. E, lembrando, isso aqui é um cenário extremamente conservador, tá? Se você quiser tomar mais risco, você poderia voltar para aquela minha posição original lá, apostando no bilhete de loteria, mas comprar strikes mais longos ou talvez até vencimentos mais longos, com strikes muito mais longos, e aí terá ainda mais assimetria. Isso que eu acho maravilhoso da estratégia de opções. Tem uma flexibilidade gigantesca e você pode escolher exatamente quanto risco você quer para tentar aquele retorno que você almeja. Então é muito, muito flexível e com assimetria muito interessante. Para mim é imbatível comparado a todas as outras estratégias e caminhos que a gente detalhou aqui. Você percebeu a força disso? Com uma alta modesta para 150 mil, você já tem um retorno
de mais de 2 vezes em Bitcoin. Melhor relação risco-retorno não existe para quem está buscando nesse momento aumentar a sua quantidade de Bitcoin. Ok, essa estratégia, como eu acabei de mostrar, ela já é extremamente poderosa. Só que deixa eu apimentar ainda mais, te dando um elemento surpresa, um insight que funciona como um verdadeiro acelerador de ganhos. É o seguinte, não é só o preço do Bitcoin que vai influenciar diretamente a sua estratégia e o seu resultado. Ou seja, a performance desse negócio aqui também é massivamente impactada não só pela variação do preço, mas sim pela velocidade e pela violência em que essa alta de preço acontecer. Dentro do hall de variáveis que ditam o preço de uma call, existe um negócio chamado volatilidade implícita. O que é isso? Se o Bitcoin começar a subir de forma parabólica, explosiva, a volatilidade implícita também vai explodir. E nesse cenário, as nossas calls vão ter um prêmio ainda maior, porque elas não vão valorizar apenas por causa da alta do preço, mas elas vão receber um segundo motor de valorização. É como se você colocasse turbo num motor que já é potente. Isso significa que você pode ter lucros expressivos antes mesmo do Bitcoin chegar no nosso alvo, antes mesmo do vencimento. A gente está posicionado não apenas para a alta do Bitcoin, mas também para uma potencial loucura do mercado, fazendo com que os seus ganhos aumentem ainda mais e você possa sair antes do vencimento com ganhos explosivos. Portanto, se você chegou até aqui nesse vídeo, você agora tem muito mais clareza. Você saiu de um verdadeiro labirinto de estratégias perigosas e ineficientes, o cassino das shitcoins, a guilhotina dos futuros, a armadilha das Bitcoin Treasury Companies, e encontrou um caminho muito mais claro para aumentar a sua quantidade de Bitcoins com assimetria inteligente, com risco controlado e potencial de retorno que você não vai encontrar em outros lugares. Você agora sabe que você não precisa escolher entre inércia ou catástrofe. Existe uma terceira via e ela se chama alavancagem com inteligência. Em outras palavras, calls de IBIT. E eu sei que você pode estar pensando agora, pô Bernardo, eu adorei tudo isso, uma verdadeira aula, parece muito interessante, eu adoraria poder fazer isso, mas como que eu vou aplicar isso na minha realidade? Porque como que eu escolho o strike certo? Como que eu escolho o vencimento certo? Como que eu uso a plataforma? Como eu gerencio a posição? Eu não faço a menor ideia de nada. É exatamente para isso que existe a mentoria. Mas eu também ouvi o feedback de muitos de vocês aqui no YouTube e nos outros canais nos últimos meses. Muita gente viu o imenso valor nessa estratégia, mas achava o investimento para entrar na mentoria de 30 mil reais ou 27 mil se você pagasse em Bitcoin como uma barreira. Simplesmente porque eles não têm R$1 milhão de patrimônio, não podem dispor de 100 mil para arriscar, portanto esses 30 mil da mentoria acabariam pesando bastante. Não faz sentido você pagar 30 mil para entrar num seleto grupo de pessoas e colocar 20 mil em opções, e mesmo com ganhos explosivos você não vai ter o mesmo ganho, a mesma mudança de patamar que as outras pessoas teriam. Eu entendo completamente. A questão é que me impedia de oferecer esse produto um custo muito mais barato é que eu não tinha tempo na agenda para atender todo mundo. Simplesmente não é escalável, dá o nível de atendimento, de cuidado e acompanhamento individual que eu dou para cada um desses 53 alunos da mentoria atualmente. Não dá para fazer isso por 10 mil reais, impossível. Lembrando que são 12 meses de acompanhamento, então 10 mil reais seria menos de R$1.000 por mês. Como que eu atendo estando do lado do cara, sendo um verdadeiro concierge, um mordomo em todos os assuntos relacionados a Bitcoin e opções, entrando no call quando ele quiser e tendo meu WhatsApp pessoal para me ligar dia e noite por menos de R$1.000 por mês? Seria inviável, eu ficaria louco e não conseguiria pagar as contas da Better Money. É inviável. Mas ouvindo esse feedback, eu resolvi achar um jeito. Por isso eu resolvi criar uma nova versão dessa mentoria. E hoje você tem agora 2 caminhos para aplicar essa estratégia junto comigo. O primeiro caminho é o caminho tradicional. É os mesmos 27 mil reais, 12 meses de acompanhamento integral, acesso ao meu número pessoal no WhatsApp, acesso ao grupo da mentoria com os 53 alunos que já estão lá, análises em primeira mão, poder entrar em call comigo quando quiser, para ajustar a sua posição, pedir para eu fazer junto com você ou fazer por você, se for o caso, você não tiver tempo, não quiser aprender. Tudo isso tá lá no modelo original, no formato original, pelos mesmos 27 mil reais pagos em Bitcoin ou 30 mil pagos no Pix ou no cartão. E o novo formato que tanto o povo vinha pedindo e estava solicitando e falando que precisava urgentemente é o seguinte: é uma espécie de mentoria light. Ou seja, se você tem um perfil mais autônomo, consegue se virar sozinho, se sente confortável em assistir às aulas dos tutoriais passo a passo, detalhados, gravados lá na área de membros, você entra na mentoria por um preço reduzido, você recebe acesso a exatamente a mesma estratégia, a essa calculadora que eu mostrei e várias outras ferramentas, e com isso você consegue fazer a sua própria posição
disposição e tirar dúvidas comigo, seja via e-mail, o suporte a gente vai responder toda e qualquer dúvida em até 48 horas, ou numa live quinzenal ao vivo comigo, onde você pode fazer suas perguntas. É uma forma muito mais acessível que eu encontrei de oferecer essa mesma estratégia para mais pessoas que estavam buscando participar da estratégia de opções e participar dessa assimetria, só que não podiam fazer esse investimento do valor original. Portanto, essa mentoria nesse novo formato é uma forma muito mais acessível de você ter o mesmo potencial de ganho por um investimento muito menor, de R$9.000 se você pagar em Fiat ou R$7.500 para pagamentos em Bitcoin. O potencial de retorno que essa estratégia oferece, como eu te mostrei, pode cobrir o investimento da mentoria muito rapidamente e ainda gerar um lucro dezenas de vezes maior. O potencial de retorno que essa estratégia oferece, como eu já te mostrei aqui, pode cobrir o investimento da mentoria e ainda gerar um lucro bastante significativo. Se você tem o perfil que eu acabei de descrever, se você entendeu os riscos dessa operação e você está pronto para buscar essa simetria de forma inteligente, aumentando as chances de conseguir uma quantidade maior de Bitcoin ainda nesse ciclo, o próximo passo é extremamente simples. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição e aplicar para a mentoria. Você vai preencher um formulário rápido para dizer se você tem o perfil adequado ou não e você vai poder escolher qual das duas versões faz mais sentido para você. Se o seu perfil for aprovado para qualquer um dos dois formatos, você pode marcar uma conversa de 20 minutos diretamente comigo para tirar suas dúvidas e entender se é para você ou não, sem compromisso. E aí você toma sua decisão final. A janela de oportunidade está aberta, não se sabe por quanto tempo, e eu te espero lá do outro lado.